Estamos retomando a nossa série Sobrenatural com mais um vídeo, que eu sei que vocês gostam muito desses vídeos onde eu falo sobre experiências com Deus, porque eu sei que alimenta a fé de vocês e vocês também já passaram por isso e podem perceber que tem algumas coisas que fazem parte do padrão de Deus e que não é loucura da sua cabeça. É Deus falando com você, é o sobrenatural se mostrando para os seus olhos, para os seus ouvidos. E aí você pode perceber de uma forma palpável, sobrenatural, olhando com seus olhos de que Deus realmente existe e Ele se comunica com cada um de nós. E nessa história de hoje eu vou falar para vocês o dia em que eu escutei audivelmente a voz de Deus. Essa história aconteceu aproximadamente uns 12 anos atrás, mais ou menos isso. Pode ser que tenha ocorrido há mais tempo, mas agora eu não vou saber exatamente o ano, mas eu sei que foi bastante tempo atrás, né? Ali entre 12 e talvez até 14 anos atrás. Ali eu já tinha me convertido, já tinha alguns poucos anos, mas eu ainda estava ali no meu início da conversão, ainda tinha muita coisa para Deus trabalhar na minha vida, mas eu estava desenvolvendo um relacionamento com Deus. E ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, Deus se manifesta sim para pessoas que ainda estão no processo de santificação, e essas pessoas, elas também, se for ver, talvez são as que mais precisam que Deus apareça, porque elas precisam mesmo de um empurrão para que elas possam se achegar mais para Deus e se purificar de toda a imundícia que o mundo traz pra gente. E eu tava bem nessa época. E não desmerecendo quem tá fazendo tudo certinho com Deus, porque essas pessoas também precisam de Deus, precisam da manifestação de Deus para elas terem força para continuar fazendo o que é correto, mas também as pessoas que estão perdidas, elas também precisam muito de Deus. E era nessa época que eu tava assim, eu queria Deus, eu tava indo pra igreja, eu comecei a orar mais, só que eu ainda tava assim bastante perdida, eu ainda tava assim em uma vida de pecado, infelizmente eu ainda tava numa vida de pecado, e eu tava querendo sair dessas velhas práticas, tava difícil pra mim, mas eu tava buscando. Quando a outra vez que eu caía no pecado, eu me sentia suja, e eu tentava outra vez, e foi nessa época em que eu tava passando por isso que eu escutei a voz audível de Deus. Um dia eu fui dormir e eu tive um sonho muito atípico, um sonho fora do normal, dos padrões de todos os sonhos que eu já tive na vida. Eu sonhei que eu estava num lugar como se fosse o quintal da minha casa e eu comecei a escutar o barulho forte de uma água. E eu procurava o barulho dessa água e eu não sabia, eu não via onde que estava vindo, porque não estava na minha frente, não estava do meu lado, eu procurava desse outro lado, não estava também desse outro lado, e eu comecei a procurar de onde estava vindo esse barulho, e o barulho começou a ficar muito alto, muito intenso, como se fosse um barulho como se eu estivesse perto de um rio, onde as ondas estavam muito fortes. E aquele barulho de água mesmo, eu tô até arrepiada de falar quando eu lembro, porque era um barulho muito forte de correnteza de água, movimento de água. E aí eu percebi que essa água ela não estava vindo do meu lado, ela estava vindo do alto, estava vindo de cima. Então eu olho para cima e eu vejo o céu, e ele estava um céu comum, como o céu que a gente olha durante o dia, um céu azul, porém o barulho de água estava vindo do céu, uma água muito forte. E eu fiquei contemplando aquele barulho e acordei. Nisso que eu acordei, eu fiquei sem entender, porque foi muito real esse sonho. Era um sonho que parecia que tinha acontecido ali, naquele momento, tinha sido real mesmo. E eu fiquei perguntando por que eu tive esse sonho, o que teve a ver? Eu nunca tive um sonho com barulho de água vindo do céu. E nisso se passou-se os dias e eu esqueci esse sonho, não fez sentido para mim. Eu não conectei isso com nada, muito menos com Deus. E um dia Deus me levou a começar a ler a Bíblia. E eu peguei a Bíblia ali num aleatório, peguei um livro qualquer para eu começar a ler, porque eu pretendia começar a estudar os livros da Bíblia. E aí eu abro no livro de Ezequiel e eu até anotei aqui porque foi
nesse capítulo e nesse versículo específico que Deus abriu os meus olhos e eu consegui perceber o que tinha acontecido naquele sonho. Então, o profeta Ezequiel, no capítulo, anotei aqui na minha colinha, porque eu não lembro mais, já faz muitos anos, então tive que reler novamente para lembrar exatamente o capítulo. Mas no capítulo 43, versículo 2 do livro do profeta Ezequiel, ele fala que ele contempla Deus vindo e ele entende que a voz de Deus é como o som de muitas águas. E a descrição que ele tem daquela experiência que ele teve de Deus se achegando a ele foi um barulho alto de água. E essa foi a experiência que o profeta Ezequiel teve. E ali Deus confirmou no coração dele que era Deus se achegando a ele, Deus confirmando a presença dele no ministério dele. E aquilo, na hora que eu li aquilo falou tão forte no meu coração que eu nunca mais duvidei de que aquele sonho foi Deus se apresentando para mim. E o mais impressionante é porque mais na frente, quando eu continuei lendo a Bíblia, e isso já não mais no mesmo dia, isso meses depois, em outras épocas em que eu estava lendo a Bíblia, eu cheguei no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 15, o profeta João, o apóstolo João, ele tem a mesma experiência que o profeta Ezequiel e ele tem a mesma experiência que eu tive. Ele escutou a voz de Deus como o som de muitas águas e ele fala, eu vejo o Senhor como a voz dele como o som de muitas águas. E isso é a descrição de duas pessoas da Bíblia que tiveram a experiência com Deus e eu tive essa mesma experiência. E foi um divisor de águas na minha vida. Todas as vezes que eu tenho uma experiência com Deus assim, isso marca muito a minha vida, porque uma das características muito fortes que eu tenho é não duvidar de que Deus é real, é não duvidar de que Deus fala comigo. E eu mesmo sendo um trapo de ser humano, mesmo eu sendo uma pecadora, mesmo eu sendo uma pessoa que merecia Deus não falar comigo, por tanta desobediência que eu ainda vivia, Deus teve a misericórdia de se apresentar para mim. E naquela época eu não sabia o porquê, mas eu só me sentia assim muito honrada de ter passado por essa experiência. Mas hoje eu entendo porque que Deus falou comigo naquele dia. Naquela época não fazia sentido para mim, porque eu me achava a última pessoa que Deus poderia falar ali onde eu estava. E Deus falou comigo. E eu quero te explicar que se você está passando por uma situação na sua vida em que você acha que você está muito aquém do que Deus espera de você, saiba que Deus ele quer tirar você desse lugar, quer te levar para um outro lugar. Então ele não vai te abandonar aqui, ele vai se apresentar para você aqui para que você possa sair daqui e ir para lá. Assim como ele fez com o povo de Israel, que na época era um povo muito rebelde, ele sempre mandava profetas, ele sempre se apresentava para o povo, ainda o povo sendo rebelde, porque ele queria que o povo saísse daquele ponto de rebeldia e fosse para um lugar de obediência. E Deus sempre mostrou para mim que ele tinha um propósito para a minha vida, de pregar a palavra dele, de confirmar que a história dele para a minha geração, para as pessoas as pessoas que estão ao meu redor, com quem eu convivo. Deus, ele confirmou isso para mim, não só nessa situação, mas em outras situações. Mas essa situação específica foi mais uma vez Deus confirmando para mim: eu tenho um propósito para você. Você não vai sair do propósito que eu coloquei para você. Você precisa se lembrar disso. Você precisa ficar no seu propósito. Venha para mim. E era essa mensagem que ele estava confirmando. E eu tô falando isso pra vocês, eu tô toda arrepiada, gente. Eu sinto muito a presença de Deus quando eu falo dessas histórias, porque eu tenho temor, mas eu também tenho muita alegria. E eu quero te encorajar a não duvidar de que Deus fala com você. Porque quando a gente conta essas histórias, dependendo para quem escuta, às vezes as pessoas elas são tão carnais, elas estão tão longe do que Deus espera que elas tenham a visão, elas estão tão longe da visão espiritual, da vida espiritual, que elas desacreditam em você e elas tentam fazer você desacreditar de Deus também.
Então, você pode contar, eu posso contar essa história para alguém e a pessoa falar, isso foi só um sonho comum. Isso aí foi porque você comeu demais. Naquela noite você dormiu e você só teve um sonho esquisito. Mas deixa eu te falar, Salomão falou com Deus. Salomão recebeu uma promessa de Deus, passada por Davi, de que ele ia continuar, o trono de Deus ia continuar no reinado dele, o trono de Davi ia continuar no reinado de Salomão. Ele recebeu essa promessa. E aí um dia Deus fala com Salomão e diz assim: me pede o que você quiser. E Salomão fala: Senhor, eu só quero sabedoria. E aí Deus fala: já que você pediu sabedoria e não pediu riquezas, eu vou te dar sabedoria e também muitas riquezas. Você vai ser o homem mais rico da tua geração. E assim se cumpriu. Mas sabe o que ninguém te conta? Que Deus conversou com Salomão no sonho dele. Não foi uma conversa com Salomão acordado. O Salomão sonhou e quando ele acordou, ele entendeu que Deus falou com ele. E foi realmente que se cumpriu isso, porque Salomão ele teve fé. E às vezes Deus está falando com você e você não tem fé. E aí a promessa de Deus na sua vida, ela vai embora porque você não aplica a fé. Você não acredita, você acha que Deus não é capaz de fazer aquilo em você. Então o problema não está em Deus, o problema está em você. E aí quando a pessoa não tem fé, Deus vai procurar outra pessoa que tenha fé para ele cumprir aquela promessa. Então se Deus fala com você, tenha fé. Tenha fé como Salomão teve fé de que Deus falou com ele no sonho. Porque Deus fala na Bíblia que falarei com o meu povo, falarei com os jovens, com os idosos através de sonhos e visões. É uma promessa de Deus na Bíblia, de que Deus falará com a gente através de sonhos e visões. Então se você tem um sonho, que você sonha com Deus, você vai na Bíblia, confirma que Deus fala dessa forma e você ainda assim não acredita, o problema não está em Deus. Você precisa orar para que a tua visão espiritual se abra. E uma dica, se você quiser ter mais experiências com Deus, que você quer que a tua visão espiritual esteja mais refinada, que você consiga perceber essas coisas, que você tenha esse tipo de experiência com Deus, eu te indico a você começar a orar mais, a você começar a ler a Bíblia, mas também uma coisa que poucas pessoas falam: começa a jejuar, começa a abrir mão um dia da tua semana de comer menos. Mortifica a tua carne para que teu espírito fique mais forte. Porque se você tem uma dificuldade, isso nunca acontece com você, mas nunca acontece porque você nunca percebe, nunca ouve. Tá na hora de você fortalecer o seu espírito. Então faz o jejum, começa a incluir o jejum na sua vida espiritual para que você possa realmente estar mais próximo de Deus. Às vezes você não precisa fazer um jejum para você perceber a voz de Deus, mas eu tô dando essa dica até para você que tem essa dificuldade. E eu quero te falar assim, que tem gente que fala: mas por que Deus fala só com algumas pessoas e não fala comigo? Tipo, você já escutou pessoas falando assim? Tipo, Deus parece que não fala comigo. Eu acho tão interessante essas histórias que os outros contam, mas nunca acontece comigo. Deixa eu te falar, Deus, ele quer ser visto por todo mundo. Porque a Bíblia fala: quando me buscardes de todo o vosso coração, me encontrarás. Então Deus quer ser encontrado. Basta você buscá-lo. Ah, Fábio, mas eu busco. Busca mais. Ah, se você estava orando, agora ora e lê a Bíblia. Se você ora e lê a Bíblia, então ora, lê a Bíblia e jejua. Ah, mas eu oro, leio a Bíblia e jejuo e isso não acontece. Então deixa eu te falar que às vezes está te faltando observação. A Bíblia fala sobre contemplar a natureza, a Bíblia fala sobre contemplar as promessas. Então você precisa contemplar. Você sabe o que significa contemplar? É você ficar em silêncio, pensando em Deus. Pensando: nossa Deus, olha as coisas que o Senhor fez, olha a natureza. Olha a complexidade da natureza. Olha como as borboletas são tão perfeitas. Olha como as flores são tão coloridas. Começa a olhar para o seu corpo. Olha como o meu corpo é tão complexo. Por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me fez com essa cor de pele, com esse cabelo? Por que o Senhor me botou nessa família? E começa a pensar. Isso é contemplar. Mas assim, não é pensar com ansiedade. Não é pensar com remorso ou se sentindo, assim, é pensar simplesmente como um passatempo.
Passa tempo contemplando a obra de Deus, porque esse é um exercício para que você possa deixar a sua mente mais calma. E aí, às vezes, a tua mente está com muito ruído, está com muito barulho, você está escutando muita coisa, às vezes está assistindo muito seriado, está vendo muita coisa que às vezes não é coisas que são boas para a tua vida espiritual, às vezes está assistindo muito filme com cenas que não são boas para você assistir, está assistindo coisas que não são legais para você ver, às vezes coisas que são pecado, são desobediência, e aí você começa a se desintoxicar disso e começa a deixar a sua mente assim mais vazia, começa a pensar em Deus, em contemplar a obra dele, e às vezes nessa observação você vai observar de repente que naquele dia que o fulano falou com você, você percebeu que você tinha feito uma oração para que Deus te respondesse e o fulano te respondeu exatamente o que você tinha pedido para Deus. E aí você começa a conectar as coisas e começa a perceber que Deus está falando através das pessoas. De repente você começa a perceber que Deus falou sim com você através de uma situação. E daqui a pouco você começa a perceber que você teve um sonho que foi diferente. Às vezes você vai orar e você começa a ter uma visão. E aí você vê essa visão acontecendo no dia seguinte. E aí você vai perceber que Deus sempre falou com você. Deus sempre estava lá. Mas às vezes você é que não estava percebendo. Esse vídeo te ajudou? Se te ajudou, eu te peço que deixa o like, compartilha com alguém que tem a curiosidade de falar sobre esses assuntos e dá uma olhada nos outros vídeos aqui desse canal, tem muito assunto interessante. Se você gosta das coisas, de falar sobre as coisas de Deus, se você gosta de curiosidades bíblicas e se você gosta de curiosidades no mundo, na vida espiritual com Deus, até esses testemunhos. Tem uma série aqui chamada Série Sobrenatural, que é só experiências que eu conto que eu tive com Deus na minha vida que foram sobrenaturais, inexplicáveis, que só se explica no mundo sobrenatural. E lembre-se que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, assim, se você é uma pessoa que está muito voltado pro carnal, você talvez não vai entender. Então começa a se voltar para o espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se você não me conhece, meu nome é Fabiane Santos e todos os vídeos desse canal são para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. Deus abençoe e me abençoe deixando um comentário aqui e contando também uma experiência que você já teve com Deus, algo que foi inexplicável e que você sente que foi Deus falando com você. Eu vou ficar bem feliz de ler esse teu comentário e quem sabe ali também te dar uma resposta, caso você tenha alguma dúvida, pode perguntar e vai ser muito bom interagir contigo. Um grande abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo.